Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é entidades que sumiram dos terreiros. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, beleza? Muito bem, hoje faz 2 meses que eu resolvi parar com o canal Umbanda Simples. Aquele tempo eu estava um pouco irritado com o YouTube, que infelizmente não entrega as notificações adequadamente. Essa não é uma reclamação só minha, tem vários canais que falam disso, é uma realidade na plataforma. A partir disso, eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi testar o Instagram. Criei um Instagram, comecei a postar conteúdos. Inicialmente achei muito interessante, foi um crescimento bacana, teve um engajamento bem legal, mas com o passar do tempo, o que eu notei? Uma estabilização. Quem produz conteúdo sobre espiritualidade sabe que nunca vai ser um mega canal com milhões de inscritos, nem é esse o objetivo. Mas a gente quer que aquele conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. Então, depois de testar por 2 meses, eu vi que, infelizmente, o Instagram não vai servir para isso. Então, eu resolvi reativar o canal, porque nesse tempo em que eu fiquei sem postar nenhum vídeo, o YouTube continuou entregando conteúdo para outras pessoas. Então, dentre as ferramentas disponíveis, a que eu acho que vai ser mais vantajosa, apesar de todos os poréns que continuam existindo, ainda é o YouTube. Então, eu tenho uma verve empirista, eu gosto de tentar, eu gosto de fazer coisas novas, sempre na tentativa de levar mais conhecimento a mais pessoas. Então, o Instagram vai continuar lá, não vou desativá-lo, mas eu vou trazer os conteúdos de volta aqui para o canal. Então peço seu apoio, curta, compartilhe, divulgue caso você goste dos conteúdos, tranquilo? Agora vamos então para o nosso tema. Vira e mexe, eu vejo algum tópico, por exemplo, no Facebook, dizendo assim, entidades que quase não se vê mais. Aí alguém diz, porque no terreiro da minha avó tinha o caboclo não sei o quê, e depois que a minha avó fechou esse terreiro, nunca mais eu vi esse caboclo em lugar nenhum. E isso dá às pessoas a sensação de que existem entidades que se manifestavam antigamente e que não estão se manifestando mais, como se elas tivessem desistido ou como se elas estivessem em processo de extinção, vamos dizer assim. Mas na prática, esse tipo de tópico é a prova material de que, na verdade, essas entidades não sumiram, elas continuam lá. Tanto é que, frequentemente, quando alguém escreve, por exemplo, eu nunca mais vi um caboclo girassol. Aí alguém escreve embaixo, eu trabalho com caboclo girassol, eu conheço alguém que trabalha. Logo, se caboclo girassol fosse algo tão raro, por que as pessoas comentariam que conhecem entidades que usam esse nome? Então é só vocês olharem esse tipo de tópico que vocês vão ver que, na verdade, existe uma impressão. Veja, a Umbanda ela é muito vasta, apesar dela abranger uma porcentagem muito pequena da população. Eu posso ter 50 anos de terreiro e eu não terei conseguido visitar sequer uma fração mínima da quantidade de terreiros existentes no Brasil. Então, como que eu posso dizer que tal entidade deixou de se manifestar, tal linha se extinguiu, aquela não se vê mais aquelas entidades? Quer um exemplo? Há pouco tempo eu vi um tópico desse, o cara falando assim, porque há não sei quantas décadas que eu não vejo alguém falar que trabalha com Exu do Lodo. E eu escrevi no tópico, eu trabalho com Exu do Lodo. E depois de mim, mais 2 ou 3 escreveram. Então, o que acontece é que na experiência daquela pessoa, ela não teve mais contato com o falangeiro Exu do Lodo, mas não quer dizer que ele deixou de existir. Então, esse é o cerne dessa reflexão. Existe realmente essa impressão de que algumas entidades desapareceram porque outras se tornaram muito evidentes.
Então a gente vê muito falar em Exu Tranca-Rua, Caboclo Sete Flechas, que são nomes que se popularizaram principalmente por causa dos pontos cantados. E aí um monte de gente começa a dizer que recebe essas entidades, e com isso, aqueles nomes de falangeiros mais antigos, eles vão caindo no esquecimento. Mas não é que essas entidades desapareceram. Inclusive, eu acredito que tem muito caboclo que o médium acha que ele se chama Sete Flecha e de repente ele fala, não, eu sou caboclo da mata. Tem muito médium que recebe e acha que recebe um Exu Tranca-Ruas e o Exu pega e fala, não, eu sou um Exu da porteira. Então, existem esses dois lados. Por um lado, a Umbanda é muito vasta e o fato de não termos contato com uma determinada entidade com frequência não quer dizer que ela desapareceu. E por outro, há um certo modismo em que as pessoas começam a copiar nome. Inclusive, tem um tal Exu que apareceu nos últimos tempos que ninguém nunca ouviu falar. E conforme esse nome foi se popularizando, começaram a aparecer médios dizendo, não, eu recebo essa entidade. Entidade que ninguém nunca tinha ouvido falar, entidade que nunca tinha se manifestado no passado e que tudo indica ser uma baita invenção. Então, esse é um grande problema que a gente tem hoje na Umbanda. Muitas entidades têm seus nomes esquecidos e, portanto, as pessoas passam a copiar aqueles nomes que são populares, infelizmente. Mas podem ter certeza, essas entidades continuam existindo, continuam trabalhando, e é por isso que nós temos que manter viva a memória cultural do nosso terreiro. É isso que vai garantir às gerações futuras o conhecimento que aquela entidade, aquela falange, aquela linha de fato existiu. Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.